Em uma pequena cidade onde a vida parecia tranquila, havia uma igreja que atraía muitos fiéis. O pastor Gabriel era um homem carismático, respeitado por todos, e seus sermões haviam transformado vidas. Era visto como um homem de Deus, um guia espiritual, um farol na escuridão. Mas naquele domingo, um evento estranho iria abalar tudo o que os moradores achavam saber sobre ele. Era uma linda manhã de verão. A igreja estava cheia, como de costume, e a atmosfera estava impregnada de calma e devoção. O pastor Gabriel subiu ao púlpito, vestido com seu traje preto tradicional, e cumprimentou a congregação com um sorriso acolhedor. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ele parecia mais intenso, quase misterioso. Começou seu sermão com palavras conhecidas, falando do amor de Deus, da graça e da salvação. Mas, aos poucos, suas palavras ficaram mais sombrias. Mencionou passagens da Bíblia, mas de uma forma diferente. O Senhor nos prova, disse ele, com uma voz baixa e envolvente. Mas há uma verdade oculta, uma verdade que alguns escolheram ignorar. A congregação ouvia atentamente, alguns sentindo que algo estava errado. As primeiras fileiras começaram a esfregar os olhos, como se tentassem entender o que estava acontecendo. Murmúrios se espalhavam pela multidão. O pastor continuou. Ele explicou que um grande poder residia nas trevas e que, às vezes, era necessário aliar-se com essas forças para entender a verdadeira essência da fé. A ideia de se aliar às trevas para acessar poderes sobrenaturais era absurda e chocante. Mas isso era exatamente o que o pastor dizia, sem vergonha, com uma confiança gélida. Uma tensão palpável se instalou na igreja. Os rostos ficaram congelados e alguns membros da congregação se levantaram para sair. Mas uma força invisível parecia mantê-los no lugar. Um casal no fundo da igreja se levantou precipitadamente, mas ao atravessar o corredor, pararam abruptamente, com os olhos fixos em algo que não conseguiam entender. O pastor Gabriel começou a recitar palavras que nenhum deles compreendia, em uma língua antiga. Os vitrais da igreja, normalmente banhando o ambiente com uma luz suave, começaram a brilhar com um brilho estranho e inquietante. As sombras dançavam nas paredes, criando uma atmosfera opressiva. De repente, uma forma negra apareceu acima do altar. Uma criatura gigantesca, com asas de um negro profundo, estava ali, dominando a cena. A multidão, paralisada, não conseguia tirar os olhos da aparição. O pastor Gabriel, de pé atrás do altar, segurava um livro antigo nas mãos. Ele sorriu, com um brilho maligno nos olhos. Este é o verdadeiro poder, disse ele. Este não é o Deus que vocês conhecem. Não é a luz. É a força que controla o mundo desde o alvorecer dos tempos. A forma negra estendeu sua mão em direção a ele, e suas asas se abriram, envolvendo a igreja em uma escuridão total. As luzes se apagaram. Um pânico generalizado se espalhou entre os fiéis. Alguns correram para a saída, mas a porta parecia fechada, como se uma força sobrenatural os mantivesse presos. Os olhares se voltaram para o pastor Gabriel. Ele permanecia ali, calmo, enquanto o terror se abatia sobre a congregação. Vocês me viram como um homem de Deus, disse ele com um sorriso de desdém. Mas o que vocês não entendem é que eu fiz um pacto antigo com as trevas. Vocês me elegeram como seu guia espiritual, mas serei eu quem os guiará até a verdadeira luz, ou até a sombra, dependendo da escolha de vocês. A verdade irrompeu na mente dos mais lúcidos. O pastor Gabriel, aquele homem respeitado, não era o que ele dizia ser. Ele não era um padre, nem um pastor. Ele era um agente do mal, manipulando os fiéis para seus próprios fins sombrios. Ele havia escolhido a igreja como seu campo de jogo e seduzido todos com sermões cheios de promessas e mentiras. A forma negra que pairava sob o altar repentinamente tomou forma humana. Era um ser magnífico e aterrador, um anjo caído. Não é a iluminação que vocês procuram, disse a entidade com uma voz grave. É a ilusão do controle. De repente, um relâmpago de luz iluminou os vitrais e uma figura apareceu na sombra. Outro homem, vestido de branco, apareceu na igreja. Era um verdadeiro pastor, um antigo colega de Gabriel, que veio para interromper o ritual maligno. Ele avançou, com um olhar determinado nos olhos. Acabou, Gabriel, ele gritou.
Os dois homens se encararam, e a igreja pareceu vibrar sob o peso de sua confrontação espiritual. Começou uma batalha invisível, mas intensa. Os bancos da igreja tremiam, e os flashes de luz se opunham às sombras ameaçadoras. Os paroquianos, embora assustados, começaram a rezar fervorosamente, pedindo ajuda, tentando expulsar as forças do mal que os cercavam. A batalha entre os dois pastores atingiu seu clímax. O anjo caído fez um último gesto ameaçador, mas o homem de branco conseguiu afastá-lo com um grito poderoso. Finalmente, um silêncio pesado caiu sobre a igreja. A forma negra desapareceu em uma nuvem de fumaça e as luzes se acenderam novamente. O pastor Gabriel desabou no chão, como se estivesse vazio de toda a energia, seu rosto distorcido pela raiva e derrota. Os fiéis, tremendo, se levantaram lentamente de seus bancos. A atmosfera pesada foi-se dissipando gradualmente e a verdade irrompeu na mente de todos. Um pastor que acreditavam ser um homem de fé havia, na verdade, enganado a todos, buscando manipular as almas para seus próprios interesses. Após esse evento, a igreja de Saint Sauveur nunca mais foi a mesma. Os fiéis, embora chocados, começaram a questionar aqueles que seguiam. O nome de Gabriel se tornou sinônimo de engano, e a história do pastor e seu pacto sombrio se espalhou como uma lenda, alertando a todos que tinham fé em homens sem jamais fazer as perguntas certas.